Bom dia, irmãos, na gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã, manhã de bênção, manhã de graça, manhã de vitória. O fato de ter amanhecido um dia a mais é motivo de muita graça, muita glória. Nós queremos um pouquinho nessa manhã falarmos com você nessa curta mensagem, onde sempre estamos juntos. Estou com a Bíblia em Colossenses capítulo 3, apenas o versículo 2, a Bíblia diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Nós estamos vivendo uns dias de maior desafio, talvez, ou o maior desafio, talvez seja esse, em as pessoas confiar, acreditar e buscar verdadeiramente voltar os seus sentimentos para as coisas do alto. Por que a Bíblia recomenda isto? Porque Deus tem propósito em nossas vidas. Por que Ele recomenda olhar para as coisas de cima? E Jesus veio também e disse: buscai as coisas que são lá de cima. Tudo que é visível vai perecer. Tudo que você pode ver, tudo que seus olhos veem, passa, perece, acaba. Mensagem História de Minha Vida, parágrafo 29, diz que tudo que é visível desaparecerá e somente ficará o invisível. Então, seria o sobrenatural, vai permanecer. Agora, uma vez que nossas vidas está em Cristo nos céus, então devemos fixar toda a nossa mente, o nosso ser, fixar nas coisas que são do alto, que são de cima. Deixar que as nossas atitudes sejam determinadas, guiadas, dirigidas pelas coisas do alto. Porque só assim, quando nós tivermos o alto reconhecimento que precisamos olhar, fitar, vamos dizer assim, ou fixar os olhos para cima, que é onde está a nossa saída. Aliás, da onde vem o nosso socorro. Nós devemos, então, estimar, julgar, olhar, considerar tudo partindo da perspectiva celestial. Por quê? Nossa vida está com Ele. Nossa vida está em Cristo, está nas mãos dEle, nós somos dEle. Se não houver essa consciência, irmãos, se nós não tivermos, por isso estamos vivendo um cristianismo muito raso, um cristianismo muito frouxo, um cristianismo que está causando náusea, se posso, me permita, em Deus. As pessoas não têm mais devoção, as pessoas não têm mais sinceridade, não vivem mais o Evangelho, não estão vivendo o propósito de Deus, começando dos púlpitos das igrejas, me permitam, me perdoe. As pessoas não estão vivendo mais o Evangelho, estão vivendo do Evangelho e não vivendo o Evangelho. Sabe por quê? Porque não é fácil viver o propósito de Deus. Só vive o propósito quem suporta o processo. Quem não suporta o processo não vive o propósito de Deus. Por isso o mundo vive mais pela razão. E todo mundo quer razão. E quem vive com Deus, ele não quer razão, ele quer paz. Ele não vive com razão, ele vive de paz. Porque Jesus disse: a minha paz vos dou. Vinde a mim os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para vossas almas. Isso é paz, é estar com Ele, é olhar para Ele, é viver para Ele, e não razão.
Agora, qual é a maior preocupação minha? Teria que ser, será que é Deus? Será que Deus está concordando com a minha vida de cristão? Será que Deus quer assim? Será que estou fazendo o que é correto? Será que eu estou fazendo certo? Porque se eu não estou fazendo o que é certo, é errado. E se é errado, as consequências virão cedo ou tarde. Nós precisamos orar veementemente, com mais fervor e devoção, orar por nossas decisões, para depois não chorarmos e orarmos pelas consequências das nossas decisões. Sim, não desconsidere a palavra, porque a palavra tem que ser e é absoluta em nossas vidas. Então o apóstolo São Paulo nos convida em Colossenses 1, no versículo 4, ele diz que nosso alvo, nossa atitude, nossas ambições devem ser a busca das coisas espirituais, incansavelmente, porque isso trará mudança em suas vidas. Porque somente assim, somente buscando as coisas que são de cima, nós precisamos aprender a viver olhando para cima, para o alto, como disse Jesus, com os nossos olhos fixos nele. Por quê? O processo de ser mais do que vencedor tem a ver com a busca, tem a ver com a precisão, tem a ver com a força que nós empenhamos no reino dos céus, que é de cima. Vê, no fim de toda prova, de toda caminhada, irmãos, Deus não somente nos dá a vitória, mas Ele também nos acolhe, vivendo uma vida, vamos dizer assim, te acolhe a ponto que as situações externas ao nosso redor não é somada com a glória que nos espera. Sabe? Note o mandamento de Deus, da palavra, que vem como um imperativo. O imperativo aqui é buscai e pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Esse é o que encontramos. Em toda a Bíblia vamos encontrar isso, pedindo para buscar. O crente que só se preocupa com as coisas desta vida, aqui, ele não serve o propósito divino da colheita de almas para o reino. Não tem, porque é impossível, porque só pode acontecer quando nós, pois para se ter a sensibilidade espiritual de ver a necessidade e buscar o perdido, alcançar aqueles que estão de fora, é preciso tirar os olhos das coisas aqui de baixo. Enquanto nós ficarmos nas coisas terrenas, nós não levantarmos os olhos para os céus, nós vamos continuar crentes egoístas, crentes avarentos e pensando só em nós e não em Deus. Então, aí chega na condição que estamos vivendo. Que lamentável. Nós vamos ver em São João capítulo 4, versículo 35. Jesus disse assim, erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a colheita. Isso é, os campos já estão brancos para a colheita. Por que será que o mestre disse isso aos discípulos? Por que Jesus disse isso para os discípulos? Olha, levanta a cabeça, levanta os olhos. Os campos estão brancos para a colheita. Sabe por quê? Porque enquanto eles só estavam pensando na comida, em buscar comida, saciar a sua fome naquela aldeia de samaritanos, nós temos um Jesus, um mestre, preocupado com o reino. Jesus se preocupa em ganhar aquela mulher do poço de Jacó. Jesus se preocupa em ir lá e resgatar aquela alma que estava perdida. E para isso, irmãos, nós precisamos tirar os olhos das coisas terrenas e olhar para cima. Então, esta é minha reflexão nesta manhã. Olhe para cima.
É de cima que vem o seu socorro. É de cima que vem o seu amparo. É de cima que vem o seu sustento. E quando você está olhando para cima, seu coração está desprendido daqui e só assim você poderá estender as mãos a alguém necessitado, aflito e oprimido. Portanto, eu te digo, você que está sofrendo, você que está se sentindo desamparado, está se sentindo inseguro, sem uma proteção, olha para o alto. Davi disse, para os montes olharei, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus nos ajude a desprendermos das coisas desta vida e olharmos para cima, e assim alcançarmos mais no reino e para o reino. Então, olhe para cima. Que Deus te abençoe. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.